Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 14 de junho. A nossa palavra-chave é direção. E a nossa leitura bíblica está lá em Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Atos 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de ter vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, moços cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou uma mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Diga-me, por que este valor venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta dos pés que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta. Levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor sobre toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Deixa eu só parar um pouquinho aqui e contar um negócio a vocês. Poliana, me conta essa história direito. Ananias e Safira venderam uma propriedade, só que o que eles fizeram? Eles venderam essa propriedade e não tiraram o dízimo da forma correta. E aí eles foram colocar o dinheiro lá nos pés dos apóstolos, porque os apóstolos faziam todo o gerenciamento de renda da comunidade cristã, e eles colocaram o valor menor. Primeiro o Ananias colocou, aí ele morreu. Aí depois a Safira colocou e ela morreu também. Aí você me faz uma pergunta: Poli, me explica. Tá, explico. Por que hoje, um exemplo, eu venho numa casa de 100 mil, se eu quero ser uma irresponsável e eu levo pro altar 5 mil, que seriam 10 mil, né? O dízimo. Por que hoje eu não morro? Por causa da glória do Senhor. Quanto mais perto da glória do Senhor, mais temor. E quanto mais temor, mais a mão do Senhor opera, tanto para coisas incríveis e maravilhosas, quanto para situações temíveis e terríveis. Então, assim, eles colocavam um texto antes, né, que é a oferta de Barnabé. Barnabé também vende um campo e ele coloca o dinheiro nos pés dos apóstolos e não acontece nada. Ele continua ali. Mas quando a gente fala de Ananias e de Safira, eles morrem. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor e a manifestação do Espírito Santo era muito clara. Mulher, então como que eu faço para chamar a glória do Senhor? Tenha uma vida segundo o coração de Deus, porque a glória do Senhor vai ficar perto de você. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí a Andréia responde: então hoje, assim, um exemplo, é como se a gente estivesse morrendo espiritualmente. Não sei se morrendo, viu, Andréia, mas eu sei que fraco, tá? Eu não consigo entender como morrendo espiritualmente, mas eu consigo entender como cegos e fracos. Fraco, uma fraquidão, uma mornidão.
e a Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar os mornos. Por isso que não tem tanto, tipo, cura de pessoas andando, cego vendo. Claro que tem muita, mas poderia ter muito mais. Porque quando tem essas manifestações de cura, de milagre, de maravilha, quando tem tudo isso acontecendo, é porque a glória do Senhor está muito próxima e as pessoas precisam estar intimamente ligadas. Eu vou dar um exemplo. Como é que você quer que numa igreja tenha muita manifestação do Espírito Santo se as pessoas não dizimam e não ofertam? Como que você quer que tenha muita manifestação do Espírito Santo se as pessoas são adúlteras, se elas traem umas às outras? Tem todos esses pontos, sabe? Como você quer que tenha muita manifestação do Espírito Santo se a igreja como comunidade não jejua? Quem é que jejua? Um ou outro, sabe? Nós jejuamos. Mas assim, não é toda a igreja que jejua, que entrega dízimo, que entrega oferta, que ora. A igreja, né, como um todo, assim. Tem muita gente que deixa orar só no domingo, do culto. Então, assim, tudo isso faz esse distanciamento de Deus. Então, a glória de Deus vai se distanciar. Se as pessoas bem soubessem, vivessem atos, nunca que a glória de Deus estaria tão distante de nós. A questão é, como que eu chamo a glória de Deus? Comece a viver uma vida bíblica. Aí vocês vão ver, gente. Eita, vai ser fogo. Vamos continuar a leitura? Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos no povo pela mão dos apóstolos, tá vendo? Por quê? Porque a glória de Deus estava perto. Não era os apóstolos, era porque a glória de Deus estava ali. E todos costumavam se reunir e de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentavam sempre mais o número dos crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos macas para passar Pedro. Ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Vocês entenderam aqui? Eu acho tão forte o livro de Atos. Ele acabou de dizer que todos. Então, assim, numa igreja, viu, Andréia? Numa igreja não faz sentido ter tanta gente doente. Se a Bíblia diz que quando há uma glória unigênita, assim, incrível, quando a glória de Deus, ela tá perto, não tem como ter doença. Então, por que eu tô indo para a igreja doente? Por que a minha colega tá indo para a igreja doente? Sendo que quando a glória de Deus está muito perto, é por causa da comunidade mesmo. Essa comunidade aqui de Atos era uma comunidade marcada pela manifestação de Deus. Ah, menina, era santidade, tanto é que quem estava fazendo errado morria. Pensa, se fosse assim, hein? As igrejas estavam bem vazias, hein? Que o povo ia estar tudo morto. Perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, do partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão. Levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e diga ao povo toda a palavra desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram a Sinédrio e todo o conselho dos anciãos e o povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere e voltaram relatando, dizendo: encontraram na prisão fechada com todos os seguranças e as sentinelas e os postos juntos às portas, mas abriu as portas e não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso.
Nesse momento, alguém chegou e comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam nesse templo ensinaram o povo. Então o capitão das guardas ficaram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando a Sinédrio. O sumo sacerdote interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro, demais os apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita exaltou o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. E nós temos testemunhas de fato, e nós o Espírito Santo, que Deus deu que eles obedecessem. Eles, porém, ouvindo isso, enfureceram e queriam matá-los. Olha o que eu disse, sabe? Nem a cadeia eles ficaram presos, gente. Aí o anjo chega: não, pode passar aí, tá tudo certo. Aí depois os sacerdotes foram buscar eles lá pregando: não, vamos ali, vamos conversar. Então vamos. Porque não tinha nem compreender eles. O parecer de Gamaliel. Mas levantando o sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora. Por um momento, então, disse a Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a este homem, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que obedeciam dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois se levantou Judas, o galileu, que nos dias do recenseamento levantou muitos consigo. Também foi morto e todos os que obedeciam foram dispersos. Nesse caso, agora digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Deixe que eles vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão detê-los, não poderem destruí-lo, porque corre o risco de estar lutando contra Deus. Eita, que esse homem era sábio, hein? E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram dos sinédrios, muito alegres por ter sido considerados dignos de sofrer afronta por causa desse nome. E todos os dias no templo da casa, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, que Jesus é o Cristo. Gente, ele falou, Gamaliel falou: se isso for de Deus, você vai estar lutando contra Deus. É isso? Vocês querem? Aí, não, então vamos dar só uma surra aqui nesse. Gente, sacanagem, né? Mas já fizeram tanta coisa. Não! Vocês vão escrever no chat o título de hoje. Vamos pro texto. Atos 5 já estava demais. Aí a gente chega, abre o Café com Deus Pai e tá assim: o melhor está por vir. Eu creio. Escreve para mim: o melhor está por vir. Caminhar com Deus não consiste em ver para crer, mas sim crer para ver. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Hebreus 11:2. O melhor está por vir. Ao escrever a carta aos Hebreus, o autor desejava ensinar aos seus destinatários sobre a fé que vem do alto, a crerem somente em Deus. Mas muitas vezes nós depositamos a nossa esperança mais em homens do que em Deus. Seja figuras públicas, seja pessoas do nosso redor, seja confiança depositada em pessoas como essa fossem responsáveis pelo futuro e tivessem o poder de nos salvar. Não devemos, porém, depositar nossas expectativas no homem, porque a pessoa pode errar. E nós seremos responsáveis pela fé e depositamos nelas. Entenda que existe um Deus soberano. Existe, gente, um Deus soberano que pode todas as coisas, independente de qualquer circunstância. Ele é Deus.
É Deus que opera e faz grandes coisas em nossa vida. Ele cumpre tudo o que promete. Ao contrário dele, todos podem decepcionar. Por isso, você não pode simplesmente defender uma pessoa no sentido de que essa pessoa não tem erro. Todo mundo tem erro. Você precisa de fato defender os princípios que crê, porém confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Exercer a fé é a ciência de uma vida em comunhão com Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ampara aqueles que o buscam. Por mais que o mundo nos mostre verdadeira coleção de salvadores da pátria, somente o Pai tem o poder sobre o nosso destino e somente Ele nunca irá nos decepcionar. Creia mesmo sem ver, mesmo que hoje tudo pareça perdido. Deus, por meio da nossa fé, está disposto a nos levar direção a dias melhores. Quem crê? Quem crê? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem está nele tem que crer que ele sim é galardoador daqueles que nele esperam. Ele crê. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem e ela disse assim, Bori, eu fui ler Gênesis. Ela disse que só esse ano já leu Gênesis 3 vezes. Entre Deus entregar uma promessa e essa promessa acontecer, acontecia assim um lapso temporal de 10 anos, 12 anos, 17 anos, 20 anos, 25 anos. E a gente acha que Deus entrega uma promessa pra gente hoje, ela tem que acontecer depois de amanhã. Aí a gente perde a fé, porque Deus falou. Deus falou quando? Semana passada, gente. O problema é que a gente acha que esse imediatismo do mundo moderno tem a ver com Deus. Deixa eu te falar, isso não tem parte com Deus. O imediatismo deste século não faz parte da história de Deus. Deus tem que resolver minha vida até abril, até agosto, até dezembro. Não tem. Deus não te deve nada. E ele não tem que. Primeiro, ele vai dentro do teu coração. Ele vai, assim, pegar ali, aquele coração vai bater nele, vai tirar esse coração de pedra, deixar sangrar, transformar num coração de carne, ferida exposta, gangrenando. E aí depois ele vai levar um remédio num dia, outro no outro, ou um pedacinho de um remédio no dia, mais um pouquinho no outro. Aí pode ser que a ferida fique purulenta. Aí pronto, nós já esculhambou tudo de novo. Vai perder minha fé, Deus não existe, não é real, Deus não gosta de mim. Gosta! Mas você precisa aprender a deixar o processo de Deus entrar na tua alma. Eu não entendo. O que você não entende, meu filho? Por que a Poliana é uma serva de Deus e não pisou em territórios ainda? Não pisei. Não pisei porque não é hora. Não pisei porque eu não tô pronta para pisar. Porque no dia que eu... no dia que eu tiver... Gente, no dia que eu tiver... Meu Deus. No dia que eu tiver pronta, eu entro na minha casa. No dia que eu tiver pronta, eu caso. No dia que eu tiver pronta, situações são estabelecidas. Existem coisas que Deus faz no de repente, no imediatamente. E existem coisas que Deus faz no tempo certo e na hora exata. E enquanto eu espero o tempo certo e a hora exata, eu vou vivendo a vontade de Deus Pai. Se você entender isso, você já entendeu tudo. Ai, faz 5 anos já e não aconteceu. Pois é, vai fazer 6. E se tu ficar sem fé, vai fazer 7. E se reclamar, vai fazer 8. Será que Deus está me punindo porque está demorando? Não, ele não está. Você só não está pronto para receber. Meu filho, teu peito está aberto, cheio de feridas, purulento. Como é que Deus vai te entregar o tempo certo e a hora exata? Você não consegue. Tu tá mal das pernas. Se Deus te entrega a promessa hoje, você deixa a promessa se perder. E Deus não dá promessa para ela se perder. Deus, ele dá promessa para que você e eu permaneçamos nela. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está nos preparando por um novo contexto. Eu quero te pedir nessa manhã que o nosso coração esteja inclinado
a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos delitos, nos perdoe pelas nossas falhas e nos ensine a ser homens e mulheres cheios da glória de Deus. E em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Um beijo. Deus abençoe. E até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.